Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, vereador Galindo, vereador Charles, vereador Josias, servidores dessa casa, Ferreira, servidora Samanta. Estamos aqui para mais uma reunião da CCJ, no qual eu peço que a Samanta faça a leitura dos projetos. Projeto de lei número 25, de 29 de julho de 2021, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Jaciara, Mato Grosso, e dá outras providências. Parecer jurídico 58/2021. Análise jurídica. Primeiramente, é oportuno colecionar que o texto do projeto de lei deve se adequar às normas de formatação instituídas pela Lei Complementar 95. No caso do presente projeto, devem ser corrigidos os seguintes equívocos. O artigo 37 abre a seção 3 do capítulo 3 do título 2, e, na sequência, o artigo 38 trata de outro tema, o qual, antes da grafia do artigo, recebe a denominação do Conselho Municipal de Cultura de Política Cultural, CMPC. Contudo, o melhor seria que essa denominação fosse a subseção primeira. O artigo 38 possui apenas um parágrafo, logo a grafia deveria ser parágrafo único e não parágrafo primeiro. O artigo 39 é precedido da expressão da Conferência Municipal de Cultura, CMCULT. Contudo, o melhor seria que essa denominação fosse numerada como a subseção segunda. O artigo 41 faz parte da seção 4 do capítulo 3 do título 2, é precedido da expressão do Plano Municipal de Cultura, PMC. Contudo, o melhor seria que essa denominação fosse numerada como subseção primeira, pois se trata de assunto mais específico. O artigo 43 é precedido da expressão do Sistema Municipal de Financiamento à Cultura, CMFC. Contudo, o melhor seria que essa denominação fosse numerada como subseção segunda. O artigo 44 é precedido da expressão do Fundo Municipal de Cultura, FMC. Contudo, o melhor seria que essa denominação fosse numerada como subseção terceira. O artigo 54 é precedido da expressão do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais, CMIIC. Contudo, o melhor seria que essa denominação fosse numerada como subseção quarta. O artigo 58 é precedido da expressão do Programa Municipal de Formação na Área da Cultura, PRONFAC. Contudo, o melhor seria que essa denominação fosse numerada como subseção quinta. O artigo 72 possui apenas um parágrafo, logo a grafia deveria ser parágrafo único, e não parágrafo primeiro. As disposições finais e transitórias que abrangem os artigos 76, 77 e 78 do presente projeto de lei deveriam constar como título 4º, seguido de capítulo único, pois suas disposições são diversas do título 3º, onde está inserida. O artigo 76 não menciona Jaciara na expressão o município de deverá, devendo ser corrigido tal equívoco. Assim, devem ser corrigidos tais equívocos na redação do presente projeto de lei. Noutra seara, no que diz com a constitucionalidade do projeto de lei, verifica-se que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal e ao modo do artigo 30, incisos 1º e 2º da Constituição Federal, competindo ao município legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e estadual no que couber. O presente projeto de lei trata no âmbito local do fomento à cultura, no presente caso, através do Sistema Municipal de Cultura. O interesse local é tratado na Constituição Federal não somente pelo artigo 30 citado acima, mas também pelo artigo 23, o qual em seus incisos estabelece várias camadas de proteção da cultura, sendo a referida matéria competência comum da União, dos Estados e do município. Artigo 23. A competência comum da União, dos Estados e municípios, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 5º. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Por sua vez, o artigo 215 da Constituição Federal trata também da cultura. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
Ademais, voltando ao âmbito local, na lei orgânica há capítulo específico para a cultura, do artigo 144 ao 147 da LOM. Assim, verifique-se que o presente projeto de lei, no plano municipal, fomenta e garante a instituição do Sistema Municipal de Cultura, algo que é previsto constitucionalmente. De outro norte, não se pode esquecer que a Lei Municipal 1978 de 2020, que institui o Plano Municipal de Cultura de Aciara, Mato Grosso, pelo período de 2020 a 2030. Ocorre que no presente projeto de lei há disposições sobre o Plano Municipal de Cultura, conforme se verifica dos artigos 41 e 42. Logo, não vejo a possibilidade de revogação da Lei Municipal número 1978 de 2020, pois o presente projeto de lei sequer afirma em suas disposições finais que revoga as matérias em contrário. E mesmo que isto fosse disposto, não se verifica qualquer contrariedade, pois a referida lei prevê várias situações envolvendo o Plano Municipal de Cultura que o presente projeto não regula. Situação semelhante ocorre com a Lei Municipal número 1979 de 2020, que trata do Fundo Municipal de Cultura de Aciara, Mato Grosso, sendo que esta lei mais ampla do que os artigos do presente projeto de lei, os quais se resumem do artigo 44 ao artigo 51. Como dito nos parágrafos anteriores, não há revogação das disposições anteriores. Todavia, com relação ao Fundo Municipal de Cultura, verifique-se que a legislação ainda em vigor, Lei Municipal número 1979, é mais abrangente, pois ao longo de seus 48 artigos, há disposições em capítulos sobre a administração dos recursos do fundo, transferência de recursos, seleção pública, vedações e impedimentos, tramitação de propostas, análise, seleção de propostas, contrapartidas, acompanhamento e fiscalização, prestação de contas e penalidades. Logo, entendo que a regulamentação legal existente sobre o Fundo Municipal de Cultura já se encontra solidificada, não havendo motivos para ser incluída no presente projeto de lei. Desde já sugerimos que os artigos 44 a 51 sejam desconsiderados, ou seja, retirados do projeto. Portanto, não há maiores óbices quanto à legalidade do projeto de lei em comento. Conclusão. Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do projeto de lei, devendo ser observadas as ressalvas expostas ao longo da fundamentação. É o parecer Michel Capes, procurador jurídico. Vereador Charles, seu parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador Josias, vereador Galindo aqui presente, funcionário dessa casa Samanta, doutor Michel. Fiz questão de convocar o doutor Michel aqui, solicitar a presença dele nessa CJ, para falar desse projeto, esse projeto 25, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Aciara e da outras providências. Pois, no final do ano passado, nós voltamos um projeto, em alguns trechos aqui citado como Fundo Municipal de Cultura. Foi um projeto muito mais abrangente, com mais complexidade, um projeto muito mais pronto. E o parecer do Dr. Michel é bem explicativo, onde ele pede a supressão de alguns artigos aqui para se manter o outro projeto, porque nem foi citado. Eu não sei quem preparou esse projeto, eu acho que não chegou nem a estudar as leis que tinha. Nós aprovamos dia 14 de dezembro de 2020, não foi? Algumas leis que regulamentam mais a cultura, bem mais abrangente do que veio aqui, e aqui no projeto nem suprime aquela lá, e não é tão consistente conforme a lei passada. Então, eu até pedi para o doutor Michel até dar uma explicação aqui possível, se possível, doutor Michel, só salientar aqui para que todos os vereadores tenham conhecimento desse questionamento. Boa tarde a todos. Que é o seguinte, já existem duas leis municipais aprovadas no final do ano passado, que ela já abrange o conteúdo, parte do conteúdo desse projeto de lei. No caso, tem a Lei 1978, que ela fala sobre o Plano Municipal de Cultura. Na lei, no projeto de lei, já tem os artigos que falam sobre o plano, só que não há contrariedade entre os artigos do projeto com a Lei 1978, que fala sobre o Plano Municipal de Cultura. Então, apesar de versar sobre o mesmo assunto, essas duas leis, essa lei aqui, quando for aprovada, ela pode vigorar em conjunto com a Lei Municipal 1978. Já com relação a 1979,
aprovada no mesmo dia, no ano passado, que até o vereador Charles lembrou, ela versa sobre o Fundo Municipal de Cultura. No caso da Lei 1979, que aplica sobre o Fundo Municipal da Cultura, ela é muito mais abrangente, que nos seus 48 artigos ela fala sobre várias situações que se aplicam ao Fundo da Cultura, ao Fundo Municipal, que dali que vai vir os recursos para serem utilizados na cultura. Aqui no projeto tem um capítulo específico sobre o Fundo Municipal da Cultura. Só que ele se prende só aos artigos 44 a 51. 8 artigos só. 7 artigos. Então, se você for aprovar esses dispositivos dentro do projeto, a gente vai ter 2 regramentos, igual aconteceu no outro exemplo, da 1978, sobre o Plano Municipal de Cultura. Só que lá no Plano Municipal de Cultura, eu vejo que pode coexistir as 2 leis. A lei específica e os 3, 4 artigos que falam sobre o plano aqui no projeto. Já do fundo é diferente, porque lá no Fundo Municipal da Cultura, ele tem 48 artigos, ou seja, é bem mais específico. Tem situações sobre o que fazer quando for um projeto aprovado para utilizar os fundos da cultura, que nos artigos aqui que falam do fundo aqui no projeto, eles não falam sobre isso. Então, a minha sugestão foi o seguinte, que vocês façam alguma emenda, alguma coisa, para suprimir a redação dos artigos 44 a 51, porque já existe uma lei sobre isso. Eu acho que quem se atentou no planejamento desse projeto de lei lá na prefeitura, não se atentou ao fato que já existe legislação sobre o Fundo Municipal de Cultura. Porque eu entrei até no Ministério Federal sobre isso, lá eles explicam o seguinte, que os municípios que não têm o Fundo Municipal de Cultura, nem o plano, eles podem colocar tudo num só regramento que é sobre o sistema, que é o que está sendo feito nesse projeto aqui. Só que no caso, a Seara já tinha uma lei sobre o Fundo Municipal de Cultura, então você não precisava repetir aqui. E a nossa lei sobre o fundo ela é bem abrangente, ela tem 48 artigos, ela é bem ampla, ela versa sobre vários capítulos, sobre, por exemplo, vedações e impedimentos, tramitação de propostas, análise e seleção de propostas, contrapartidas para quem for usar para alguma empresa privada poder usar a verba que está lá no fundo, entendeu? Então, a minha sugestão nesse caso é para que vocês retirassem os artigos 44 a 51, ou fizessem uma renumeração de artigos, seria nesse sentido. No mais, a lei não tem nada de errado, né? Só algumas situações com relação às subseções, né? Porque está perdido ali no meio do texto a frase que seria o título da subseção, mas não tem subseção, porque você está falando sobre um assunto e na sequência você esmiuça em outro capítulo. Só que não está escrito capítulo, e como já vem de uma seção, seria subseção. Então é só esses arranjos de redação que vocês arrumam depois, junto com a assessora parlamentar, mas com relação a esses artigos específicos do Fundo Municipal de Cultura, eu entendo que por já existir lei no município sobre isso, os artigos aqui do projeto que versam sobre essa matéria do fundo, não tem por que existir, entendeu? Dá sequência do seu comentário, vereador Charles. Eu acompanho a fala do Dr. Michel, onde a gente pode colocar uma emenda da CCJ aqui, retirando os artigos conforme o parecer jurídico, acompanhando o outro projeto que tem, que é muito mais amplo, muito mais específico para o Fundo Municipal da Cultura. Então, meu voto aqui, eu solicito a inclusão de uma emenda retirando aí os artigos do 44 ao 51, conforme parecer jurídico do Dr. Michel. Vereador Josias, seu parecer. Senhor presidente, companheiro Gilmar, quero aqui cumprimentar o vereador Charles, vice-presidente, Samanta, funcionária dessa casa e assessora, companheiro Galindo, vereador Leonda, companheira e vereadora Simone, nosso doutor, assessor jurídico, doutor Michel Ferreira, aqui presente. Eu
senhor presidente, também nada opõe de acompanhar a decisão do vereador Charles, mas eu acredito que, já que não há contrariedade aos artigos, e eu pergunto ao nosso assessor jurídico, doutor Michel, se na verdade o senhor queria que abrangesse esses artigos de 44 a 51. É que, na verdade, Josias, esses artigos aí, se eles ficarem do jeito que estão, passarem na lei, eles vão conflitar em algumas coisas com a Lei Municipal 1979, né? Que é essa lei específica sobre o fundo. No exemplo que eu dei da outra lei, que é a 1978, que fala sobre o plano, ali não há problema, porque no projeto de lei se fala só 3 ou 4 artigos sobre isso. E a lei do plano municipal, que é 1978, ela abrange um decênio, né, de 10 anos, de agora 2020 a 2030. Então ali não tem problema coexistir o que está dentro do projeto, se for aprovado e virar lei, com essa lei a 1978. Esse não há problema. Agora, com relação a 1979, que fala sobre o Fundo Municipal da Cultura, aí já há conflito, porque o que está dentro do projeto de lei, algumas coisas ela vai na direção contrária do que está lá na lei sobre o fundo, entendeu? Então, como é que você vai aprovar o projeto do jeito que está? Porque os artigos que estão lá dentro, um ou outro conflita com os dispositivos da lei 1979, que ela é mais específica com relação ao que fala sobre a sobra dos fundos, da cultura, né? Algum investimento, contrapartida, coisa que no projeto não está muito bem explicado. Os artigos que estão lá, eles vão conflitar, querendo ou não, porque se você for um produtor cultural, alguém que for promover alguma ação da cultura e for utilizar alguma verba do fundo ou necessitar de algum aporte, alguma coisa lá, qual lei ele vai seguir? A 1979 ou essa que vai ser aprovada agora? Porque como trata do fundo, você vai ter duas legislações, entendeu? A antiga e a nova. No caso, a nova, ela suprimiria a antiga no que for contrário, já que no projeto de lei não tem nada que fala que elas não podem conviver juntas, né? Só que alguma situação ou outra pode conflitar, você pode ter duas saídas. E aí qual que você vai aplicar, entendeu? Então, por ser antiga a lei 1979 já mais abrangente, a minha sugestão fosse para retirada dos artigos 44 a 51, que trata sobre o Fundo Municipal da Cultura, que já existe lei sobre isso, né? Seria só nesse específico nesses artigos aí. Quero então agradecer o esclarecimento do nosso assessor jurídico, doutor Michel, e dizer que acompanho o pedido de vista do vereador Charles para que seja retirado então, e aí o nosso presidente da CCJ deva procurar o executivo para que possa tirar então esses artigos do 44 ao 51. Também concordo, né? Haja vista que o doutor explicou muito bem e que lá na frente pode haver um confronto entre as leis, né? Uma abrange melhor, a outra não tanto. Então vamos optar para que abrange melhor, faça a coisa certa, tá? Porque nós estamos aqui para isso. Atendido, vamos seguir o parecer jurídico, né? Retirando, suprimindo aquele lá e mantendo a outra lei. Projeto de lei número 13, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei Municipal número 799, de 28 de junho de 2000, que dispõe sobre estabelecimento de valores de multas, classificações de infrações e níveis de som relativos à emissão de ruídos, vibrações e outros condicionamentos ambientais e de outras providências. Foi feito um projeto substitutivo, fazendo modificação no parágrafo 2º do artigo 1º da lei. Posso ler? O parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 799 passa a vigorar com a seguinte redação. Quando a propriedade onde se dá o suposto incômodo tratar-se de escola, creche, biblioteca pública, cemitério, hospital, ambulatório, casa de saúde ou similar, igrejas e templos de qualquer culto,
Deverão os veículos sonoros desligar o som antes de atingidos 100 metros dos locais e somente religar o som após 100 metros de distância das propriedades. Pronto, gente. A gente já tinha lido, quer ler de novo? Já. Charles, vereador Charles, seu parecer. Projeto de lei número 13, de 10 de julho de 2021, que altera a questão aí dos decibéis, dos volumes aí dos carros de som, bares, em áreas residenciais, em áreas industriais, nos períodos e horários aí distintos do dia. Não vamos questionar o mérito do projeto, mas sim a legalidade ou não dele. Meu voto é pela legalidade do projeto. Vereador Josias. Primeiramente, quero parabenizar o presidente dessa comissão, CCJ, companheiro Gilmar, pela emenda ao projeto, e dizer também que voto favorável pelo parecer do projeto. Gente, vereadora Simone, vereador Galindo, é um projeto complicado, né, que vai contra a maioria da população, só que é o seguinte, o que nós conversamos com o poder, com a prefeita, com o nosso jurídico lá da prefeitura, com o comandante, com o promotor, foi que a lei ia ser cumprida. Ia ser não, vai ser cumprida, certo? 100 metros longe, antes, aliás, de órgão público, escolas, hospitais, igrejas, certo? Vai ser desligado o som e só vai ligar 100 metros depois disso aí. Então a gente vai estar cobrando, porque a reclamação, o Josias mesmo tinha me falado que ele recebeu várias reclamações, vários telefonemas falando dessa medida. Nós fomos atrás, realmente, peguei das pessoas que mexe, que tem carro de som, falei, olha, você é um dos que liga o seu carro de som às 6 horas da manhã e sai louco na rua. Não, mas eu não faço. Não, faz. Os vizinhos não vão mentir para mim, por que vai mentir? Não tem necessidade. Então agora existe uma lei aí que você vai ter que cumprir, né? Então com isso a gente aprova e com certeza a gente vai estar cobrando essas pessoas. Gilmar, só para pontuar um questionamento aqui, que eu vou questionar na noite de amanhã. Então não vai ter carro de som no centro da cidade. Porque se for 100 metros da Câmara ali já não pega. 100 metros da igreja não pega. 100 metros da prefeitura não pega. 100 metros da Caixa Econômica não pega. 100 metros do Arthur Ramos não pega. Então nós vamos ter carro de som no centro da cidade. Isso, ninguém quer. Então, mas a gente tem que ver o meio tempo, porque nós vamos aprovar uma lei aqui, a CCJ tudo bem, estou dizendo que no mérito, depois lá, nós vereadores temos que pensar, porque depois essa lei não vai ter carro de som no centro. Tá? Só para salientar. Bom, eu ouvi as duas partes da coisa, né, e estou optando para aprovar, mediante essa emenda que eu pus aqui. Tá? Certinho. Vereador Samanta, faça a leitura para nós. Já fui vereadora, 20 anos atrás, pensa bem. Verdade. 5 anos, gente. Projeto de lei número 23, de autoria do Poder Legislativo, altera dispositivo da Lei 1574, de 28 de fevereiro de 2014 e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Jaciara faz saber que o plenário desta casa aprovou e a prefeita sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal 1574 passará a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. A proibição descrita no caput deste artigo não se aplicará nas ruas e avenidas que possuam pista de rolagem superior a 7 metros para tráfego e estacionamento, desde que autorizado pelo morador, no período das 19 às 7 horas da manhã para veículos vazios.
Artigo 2º. O parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Municipal 1574/2014 passará a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. A proibição descrita no caput deste artigo não se aplicará nas ruas e avenidas para tráfego e estacionamento de veículos que necessitem fazer carga e descarga de mercadorias para o comércio local no período das 18 horas às 8 horas da manhã. Artigo 3º. Ao parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Municipal 1574/2014 se acrescentarão os seguintes incisos. 7º. Da BR-364 até a Avenida Zé de Bia, pelas avenidas Chavantes e Germano Antônio de Moura, para ida e volta. 8º. Da BR-364 ou da Avenida Antônio Ferreira Sobrinho até a Avenida Piracicaba, para ida e volta. 9º. Da BR-364 até a Rua Gaiuás, para ida e volta. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Gabinete dos Vereadores: Charles Fernando Jorge de Souza, Cleiton Godoy Brasileiro, Leônidas Leitão, vereadores autores. Parecer jurídico 59. Análise jurídica. No que diz com a constitucionalidade do projeto de lei, verifique-se que a iniciativa da mesma encontra amparo legal e amolda-se ao artigo 1º da Constituição, ao artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, competindo ao município legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, no que couber. Além disso, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 24, estabelece que compete aos municípios uma gama de competências em relação ao trânsito, desde planejamento, regulamento e operacionalização do trânsito de veículos, a circulação dos mesmos e outras situações que ali estão impostas. Senão vejamos. Artigo 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios, no âmbito de sua circunscrição, inciso 1º, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Inciso 2º, planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento temporário ou definitivo da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas. Nesta senda, o presente projeto de lei pretende modificar a Lei Municipal número 1574 de 2014, a qual, por sua vez, dispõe sobre a regulamentação da circulação de veículos articulados no perímetro urbano do município. O presente projeto modifica apenas os horários previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º e acrescenta 3 ruas e avenidas como exceções permitidas pelo parágrafo 4º do artigo 1º da aludida Lei Municipal. Assim, percebe-se que a forma de modificação e alteração da legislação municipal está adequada com as competências dispostas aos municípios, tanto pela Constituição Federal quanto pelo Código de Trânsito Brasileiro, já que há atribuições em relação ao trânsito que devem ser regulamentadas a nível local, isto é, em esfera municipal, pois a competência em relação a tais normas não é exclusivamente federal. Por fim, deve ser salientado que, segundo o entendimento solidificado do STJ, cabe aos municípios a competência para legislar sobre a circulação de veículos na sua circunscrição, senão vejamos. Em âmbito infraconstitucional, o Código Nacional de Trânsito ruma para o mesmo norte e atribui competência ao município para legislar a respeito do trânsito de veículos no seu âmbito territorial, constante se infere seu artigo 24, 1 e 16. Portanto, não há maiores óbices quanto à legalidade do projeto de lei em análise. Conclusão. Em razão do ponto articulado, se abstendo, obviamente, da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do projeto. É o parecer Michel Capes, procurador jurídico. Mas eu gostaria que você fizesse a explicação para a gente. Senhores vereadores, presente aqui, essa lei ela vem após solicitação de um grupo de motoristas aqui do município de Jaciara, onde eles pedem algumas alterações, principalmente de algumas ruas que não contemplava no projeto de circulação do município, que é uma lei de 2014, né? Aí tivemos aí, aumento de várias ruas, outros bairros, e também a questão da carga e descarga. A lei antiga, se eu não me engano, é das 18 às 6 da manhã, né? Então, quem é que descarrega das 6 às 6 da manhã aqui?
a gente aumentou mais 2 horas, com movimento de grande pico, movimento, principalmente nessa região central, é depois das 8 horas. Nós aumentamos ali até as 20 horas, né? Não é isso, doutor? 20 horas para carga e descarga, das 18 às 20 horas. Onde os motoristas de caminhão que for pernoitar aqui para descarregar, ele pode combinar aí com o mercado, com a loja de móveis, do material de construção, de começar a descarregar às 7 horas, das 6 às 7 ou 6 às 8, com os funcionários. O que está acontecendo aqui hoje, se você ver aí, não está tendo um controle nenhum nessa carga e descarga. Hoje mesmo, era 10 horas da manhã, tinha uma carreta atravessada ali na Guaicurus que não passava trânsito nenhum descarregando telha. Então a gente pede modifica esse horário a pedido dos motoristas e também algumas ruas que possa transitar. E o estacionamento de carreta, se informado ao morador e ele autorizar a estacionar na porta da casa dele, vamos supor, uma carreta que pega 3 casas, a do proprietário, a do vizinho e a do outro vizinho. Se todos os vizinhos autorizarem a estacionar, que ele possa parar na porta da casa dele, se a rua tiver mais de 7 metros. É isso que altera essa lei, que é uma solicitação dos motoristas, quase 40 motoristas naquela reunião. Esses são os pontos principais. Se o doutor Michel quiser salientar algum ponto aí. O que já está na lei é modificado apenas os horários, né, que dá uma amplitude um pouco maior, principalmente na parte da manhã. Essa é a primeira modificação. A segunda, que é a inclusão da Avenida Zé de Bia, né, porque para você chegar até na Zé de Bia, você tem que passar ou pela Chavantes ou pela Germano Antônio de Moura. Aí a outra inclusão seria na Piracicaba. Então, Piracicaba, ou você vem pelo Antônio Ferreira Sobrinho ou vem pela BR, né, para chegar aqui na Piracicaba, que é a Avenida do Ferreira ali. E a última seria a Rua Guaiuás, que para chegar lá você chega pela BR-364. Então, é ampliado em 3 ruas a mais as restrições que tem na Lei 1574. Que na Lei 1574 existe restrição, não pega a restrição, né, seria exceção da Avenida Marajá, a partir da BR até a Rua Francisco Martelli, da Rua Francisco Martelli, a partir da Avenida Marajá até a Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, para ir de volta, da BR-364 até a Avenida Marajá, no trecho da Avenida Chavantes, para ir de volta, da BR-364 até a Rua Francisco Martelli, pela Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, e de volta, da BR-364 pelas ruas Caiçara e Irê, até a Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, para ir de volta, e da BR-364 até a Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, pela Rua Cocê, para ir de volta. Então, além dessas que eu li aqui, vai ser incluídas a Rua Gaiuás, a Avenida Zé de Bia e a Avenida Piracicaba. E a parte que o Charles falou sobre o estacionamento, é que foi incluído no projeto agora apenas a frase estacionamento, porque na lei original não tinha. Então, apenas nas ruas maiores de 7 metros, ou seja, são poucas ruas que tem, você vai ter os 2 lados para estacionamento e o leito trafegável dela é 7 metros. Então, isso vai ser poucas ruas que tem. Então, é apenas essa acréscimo do estacionamento. E não há nenhum problema de tramitar pelo Legislativo, já que não consta que essas matérias não são matérias privativas do prefeito. Então, a legalidade da lei está ok. Apenas são essas mudanças. A inclusão de 3 ruas como exceções, né? Que são as exceções que estão no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 1574. A mudança do horário, que vai mudar o parágrafo 1º e 2º do artigo 1º. E dentro do parágrafo 2º e do parágrafo 1º do artigo 1º vai estar destacada a palavra estacionamento, caso o morador dê preferência. Mas isso é só nas ruas que tem mais de 7 metros de leito trafegável, ou seja, praticamente tem algumas ruas aqui que não tem nem isso. Então vai ser uma situação que vai abarcar poucas ruas. Mas a principal mudança é isso, é essa inclusão de 2 horas a mais no parágrafo 1º e 2º e a inclusão de 3 ruas como exceção. Doutor, um minutinho. Qual é o parágrafo aí que muda sobre estacionar na frente de 1, 2, 3 casas? Seria o parágrafo 1º e 2º do artigo 1º da Lei 1574.
Primeiro e segundo da lei o quê? Do artigo 1º do da Lei artigo? Municipal 1574, porque tem o artigo lá que fala o seguinte, eu vou até ler para você a lei antiga. O parágrafo 1º do artigo 1º. A proibição descrita no caput desse artigo não se aplicará nas avenidas que possuam pista de rolagem superior a 7 metros para tráfego, no período das 19 da tarde até as 6 da manhã para veículos vazios. Ou seja, aqui não foi modificado praticamente nada. Continua os 7 metros, só foi acrescentada a palavra estacionamento, que permite estacionamento, né? E aí a modificação dos horários. Aí o parágrafo 2º, a proibição descrita no caput desse artigo não se aplicará nas duas avenidas para tráfego e estacionamento de veículos, que necessitem fazer carga e descarga de mercadorias para o comércio local, no período das 18 às 6 da manhã, ou seja, já modificou aqui o horário, né, com o projeto, e aqui já fala em estacionamento. A única coisa que foi acrescentada ali é permissão do morador, né, porque já está na lei o estacionamento de veículos. Mas isso aí é pouco provável, porque igual foi discutido com o vereador Charles durante a feitura do parecer, né, que ele foi lá me prestar esclarecimento na minha sala, o parágrafo 1º do artigo 1º, ele fala o seguinte, ó, ele fala que somente nas ruas com rolagem superior a 7 metros para tráfego. Ou seja, você tem desconsiderado aí o estacionamento, né? Igual essa rua Jurucê aqui, você pode estacionar de um lado e do outro, e o leito da rua seria superior a 7 metros, que daria o quê? Uma largura de um carro é 3,5 metros, 4 metros, né, Zé Luiz? Então, você pegar 2 carros, aí dá quase 7 metros. Então, são poucas ruas que têm essa largura. Então, a modificação praticamente é só acrescentar a palavra estacionamento, né, com a permissão do morador, a modificação dos horários, estendidos um pouco mais, e a inclusão de 3 ruas na exceção. Mas consta que ela tem que estar vazia? Não pode estar Vazia. Não mudou, continuou? Nessa parte do parágrafo 2º não foi modificado. Você pode até olhar ali na redação ali. Eu estou com a lei antiga aqui, se você quiser dar uma olhada, para conferir. Só para salientar aqui, eu tinha me perguntado dessa mesma... Continua como vazio, não é veículos carregados. O tráfego de veículos vazios, estacionamento de veículos vazios. Tanto que nós indicamos, e foi uma solicitação dos motoristas, que se aumentasse os locais de pátio de estacionamento aqui próximo à cidade. Então nós falamos lá do Zé Araçá, falamos lá da Zé de Bia, falamos ali do lado do cemitério, para que eles coloquem ali os veículos pesados. E você me falou de lama asfáltica, com uma cobrança muito grande. O que é meu ponto de vista? Eu vou falar aqui agora, mas eu vou estar na minha fala na discussão do projeto. Onde, na gestão passada, onde eles estavam recapeando a avenida aqui, a Pajé, a BR-364, onde o prefeito conseguiu que eles entrassem um pouquinho com o CBUQ, o asfalto quente. Vou dar exemplo, na entrada da rodoviária, você viu que tem um pedacinho só que é CBUQ entrando. Olha quanto tempo já tem. A carreta martelo entra todo dia ali, está bem o asfalto. O que nós temos que pensar em algumas vias aqui, vocês que são mais próximos ao executivo? Nessas principais vias, mesmo que for fazer uma asfalto, tinha que tentar fazer Feira Sobrinho, Marajá, porque eu não falo nem terraplanagem mais, tá? Porque terraplanagem já está mais que compactado com peso, com veículo, com asfalto foi feito. CBUQ. Imagina se fizer a CBUQ, a Ferreira Sobrinho, até no Martelo. A Marajá, a Francisco Martelo, a Zé de Bia, quando for recapear ela. Nós temos que pensar nisso aí, eu acho que pensar maior do que só lama asfáltica. Principalmente nessas vias que tem um tráfego grande de carreta. Onde foi feito só um pedacinho de CBUQ, não danificou mais. Então a gente pede uma atenção expedita, porque aqui, ó, quando a gente fala, é veículos vazios. Os pesados eles traficam por 3 ou 4 ruas maiores. Entendeu? E os motoristas têm consciência disso. Na reunião nós falamos. Veículo pesado não tem condição de a seara de suportar, o asfalto não aguenta, os meio-fios não aguentam, a encanação não aguenta, a carreta não vira toda. O Galindo sabe muito bem, pode falar melhor ainda. Então a gente explicou para eles têm consciência disso. O tanto que eles comparam outras cidades, como Mutum, quanto Lucas, onde alguns locais pode trafegar, mas é asfalto melhor de qualidade, é CBUQ. Então, é isso que a gente pede uma atenção, porque nós não podemos perder essa categoria. É uma categoria importante para o município, se a gente for entrar num conflito com eles, o Galindo sabe muito bem, então por isso nós alteramos alguns detalhes da lei para atender o pedido deles. Não tem que haver veículo carregado, é veículo vazio, conforme a lei de 2014, só altera alguns pontos aí. O vereador, aproveitar que está praticamente a metade dos vereadores estão aqui, né? Vereador Gesualdo, se quiser ficar um pouquinho, rapidinho. Aqui já estão 6 vereadores, né? Mais da metade dos vereadores.
As modificações do projeto, elas são legais, elas não conflitam em nada com a competência do prefeito, da prefeita. Então, aqui a votação, conforme for desenrolar no plenário, cada um vai ter suas razões de voto, né? Não estou defendendo o projeto em nada, só estou falando que as modificações são a inclusão de 3 ruas como exceção, a modificação do horário e o acréscimo da palavra aí estacionado, né, com autorização do morador do lado. Só isso, são pequenas modificações, porque a gente entende, né, do presidente, que essa é uma lei muito polêmica, tem muita gente que odeia essa lei, tem muita gente que aplaude ela, tem gente que quer que ela seja mais branda, tem gente que quer que ela seja mais rigorosa. As modificações agora são os pontuais, com relação à inclusão de 3 ruas como exceções, e modificação dos horários, apenas modificações que não alteram substancialmente a lei. Vereador Josias, seu parecer. Charles já. Senhor presidente, esse projeto é um projeto muito confuso e porque a gente, vereador Josias, não está vendo lá de prefeito e nada. O que eu estou vendo é que são as coisas que mais fui cobrado nessa cidade, até quando não era vereador, a pessoa achava que era. É nesse intuito de carreta, que é um negócio muito difícil de fiscalizar, no intuito de carreta dormir na frente da casa dos outros. Tanto faz estar carregada ou vazia, ela atrapalha do mesmo jeito. Então, não é fácil, entendeu? Prometo que vou analisar bem, vou aqui, como parecer opinativo, eu vou votar a favor do parecer, mas eu prometo que antes da sessão vou dar uma olhada certinha, vou dar uma estudada nesse projeto. Se caso for presidir a sessão, quero convocar os colegas vereadores para que a gente possa estudar certinho. Até porque nós sabemos e ouvimos aqui da classe dos motoristas, eles sentaram com 3 vereadores, não sentaram com os vereadores. E eu ainda falei que o certo deles era procurar o presidente dessa casa e conversar com todos os vereadores. O vereador Charles está dizendo que lá foi explicado que, olha, vai ser assim, mas tem que ser assado. E não é assim que funciona. O que funciona é o que está aqui, é o que nós vamos votar. Mas vou votar a favor do parecer jurídico. Também voto a favor do projeto, né? E a gente vai depois discutir com calma, mas na sessão. Projeto de lei número 29, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo Municipal para celebrar termo de uso de maquinários do município para realizar infraestrutura no restaurante Chaleira Preta, de propriedade do senhor Sérgio Orlando Gauer. O que é? Da autorização das máquinas? Geralmente, nesses projetos que envolvem maquinário, na época do prefeito Ábido, teve vários. E teve aquela até discussão até nas CCJs anteriores com relação ao empréstimo do funcionário da prefeitura mais o combustível.
Nesse caso não tem como, porque tem jurisprudência consolidada que não pode emprestar pode até emprestar o maquinário, mas desde que o combustível seja do particular e não seja o funcionário. Pode até ser o funcionário se não for na hora de trabalho dele, for fora de horário, porque já é o rapaz que está geralmente acostumado a mexer com a máquina, né, para não estragar, mas a jurisprudência não permite doação de combustível e do funcionário, do servidor. Essa parte fica com o privado, né, com a pessoa que está recebendo a benfeitoria ali do maquinário. Só pode ser emprestado o maquinário. E assim, pode emprestar por um período bem pequeno, porque se a prefeitura precisar, geralmente o jurídico da prefeitura faz o termo de concessão ali, de utilização, e aí já a hora que a prefeitura pedir já tem que ser devolvido. Mas geralmente esses trabalhos não demoram mais do que 2, 3 dias. Tem vezes que é só um dia. Aí geralmente o meu parecer foi pela legalidade. Até o Ministério Público, a doutora Cássia, pediu uma época para mim os pareceres sobre os projetos que envolviam essa natureza. Aí foi dado cópia lá no Ministério Público, até agora não veio nenhuma resposta de lá se tal conduta era ok ou não. Mas nos pareceres eu sempre estava a preocupação de separar o funcionário e o combustível, só o maquinário seco, só emprestar o maquinário. E aí, se vocês quiserem votar, é por consciência de vocês, mas geralmente eu sempre peço para vocês se policiarem e cuidarem. Tipo, como geralmente são urgentes esses casos, projetos nessa natureza, que muitas vezes é apresentado direto no plenário, somente para vocês verificar se tem uma cláusula lá que ela fala que não vai ser cedido o servidor público e nem o combustível. Se tiver essas duas exceções, não há perigo em votar em plenário. Ou o ideal seria passar por comissão jurídica para depois ir para o plenário. Mas se eventualmente tem uma urgência ou outra, só peço que se atentem a esse detalhe aí, de combustível e servidor, que a prefeitura não pode ceder. Mas e aonde fica um terceiro trabalhar com a máquina no município? A lei autoriza. Esse que é o problema, né? Porque se você for ver bem, o funcionário que está acostumado com a máquina, ele vai ter um domínio melhor do que ela do que um terceiro. Por exemplo, se eu for o funcionário da prefeitura, eu vou saber muito mais utilizar aquela máquina do que o Gesualdo, que não é, que é o cara contratado lá pelo particular. Isso eu até compreendo. E até entendo a preocupação do vereador Josias. Só que a jurisprudência entende como improbidade. Você não pode ceder o servidor nem o combustível. É enriquecimento ilícito. Exatamente. Tá, e esse projeto está sem o parecer do doutor? Está sem parecer Não do foi jurídico. me passado. É porque ele é terça-feira. Hã? Quarta-feira. Não foi? Sessão ordinária? Quarta-feira? Aham. Então, na CCJ a gente aprova ou não o parecer jurídico, né? Não aprovamos o projeto. Não tem parecer, não me passaram esse projeto. Não passei. Aí eu passo o seguinte, eu só olhei para vocês que o ideal, qualquer projeto aqui, o nosso regime de urgência pelo regimento interno é 90 dias. Então aquilo que foi muito urgente, a gente tem 90 dias para trabalhar com calma. A prefeita pode pedir, só que a gente tem que ver os requisitos lá dos artigos do regimento interno, que são 90 dias para uma tramitação de matéria urgente. O que não for urgente, a gente pode passar mais de 90 dias. Só que eu expliquei para o presidente Clóvis umas 2 semanas atrás, é o seguinte, que geralmente quando você lê numa semana, na outra semana já vai para o jurídico, quando completa 15 dias, quase todos os projetos, ele já tem até a reunião aqui da CCJ, então se você for analisar, em 3 semanas está tudo pronto. Em 21 dias, seja projeto urgente ou não, aqui nessa casa de lei já está praticamente pronto. Então a gente trabalha quase que no regime de urgência, porque está sempre pronto, entendeu? Só que tem alguns casos que a gente compreende que acontece do projeto vir em cima da sessão. Aí é competência do presidente colocar na pauta ou não. Se ele prefere manter os trâmites corretos, ele está ok, ele está seguindo o regimento. Agora, se ele achar que por uma pressão do executivo tem que ser votado urgentemente, eu só peço para vocês que se atentem, quando for leitura em plenário do projeto que verifique esses empréstimos de maquinário, se atentar com relação à seção do funcionário do combustível, que não pode. Como que é?
cima, 3 anos atrás. Não, antes, no começo toda a gestão do hábito, que foram detidos no Raimundo lá, que foram detidos 2 servidores da prefeitura. Ali provavelmente era uma situação que emprestou o servidor, cedeu o servidor e cedeu o combustível da prefeitura, em horário de trabalho, que o servidor deveria estar na obra ou alguma outra situação, ele estava numa área particular e foi denunciado, né? Então toda essa situação, vocês são os vereadores, têm que fiscalizar, para ver se está sendo cedido, depois de aprovada a lei aqui, está sendo cedido funcionário, combustível, qual horário está sendo esse serviço. Porque se for no horário compatível com o horário de trabalho de servidor público e tiver o servidor lá, pode dar problema, entendeu? Então vocês têm que só verificar como fiscalizador, né, do executivo, em que horário está sendo realizado esses serviços e se está sendo utilizado servidor e combustível da prefeitura ou não. Esse que é o problema. Nesse caso, como não foi passado para o jurídico nem para a comissão, se for votado direto no plenário, a CCJ pode dar um parecer verbal no plenário. Se a comissão entender que cabe, se vocês 3 baterem o pé e não quiserem, o presidente não pode colocar em votação sem a CCJ se manifestar no momento. A única coisa que eu oriento vocês é, se caso acontecerem votações nesse sentido no plenário, prestar atenção se há uma cláusula que exclui a seção de servidores e combustível da prefeitura. Gente, pode encerrar então a sessão. Boa tarde a todos, então. Encerrar a sessão da CCJ e agradecer a presença. Da comissão. E convidar o pessoal da outra comissão para estar aqui presente.